Salve, salve rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo nessa sexta-feira, hoje para falar sobre uma polêmica que surgiu aí no Twitter, uma opinião sempre que causa barulho na internet do Mauro César Pereira, ele que mais cedo, né, se eu não me engano, aqui em abril deste ano, chegou a fazer uma contagem ali sobre os gols que o Vitor Roque não vinha fazendo no Palmeiras, tava até contando esses minutos. E as pessoas no Twitter, sobretudo os palmeirenses, não perdoaram o Mauro César ontem após mais um jogo abaixo do Samuel Lino vestindo a camisa do Flamengo e começaram a contestar a opinião dele, a rebater a opinião dele, e ele respondeu aos biltres, como ele mesmo disse em seu tweet. A gente vai comentar um pouco sobre isso, mas claro, antes pedir o like para vocês, deixem o like aqui no vídeo para fortalecer o canal, se inscrevam aqui. Vem novidade aí no fim de semana e vamos voltar com as lives aqui. Trarei um parceiro, convidado especial aqui para me ajudar no canal, então vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza disso. Então já se inscreve, hype o conteúdo aí que vale a pena. E claro, dá o recado também que esse canal é patrocinado pela Quanto Nutrition, a melhor opção para a sua suplementação. Creatina, multivitamínico, melatonina, enfim, vários e vários suplementos maravilhosos e eficazes aí para contribuir para o seu dia a dia, para o seu fortalecimento, para a sua saúde, para o seu bem-estar. Recomendo demais que vocês confiram o site da Quanto e, claro, utilizando o cupom FUTEBOTECO vocês ganham 20% de desconto na aquisição dos melhores suplementos do mercado, beleza? Vale a pena passar lá e conferir para não perder tempo, né, gente? Hoje em dia a gente precisa estar bem de saúde e não basta só você que faz academia ou não faz. Creatina, por exemplo, é um suplemento super importante que seja você que treina ou não, vale muito a pena usar, porque fortalece aí a sua saúde, beleza? É isso, Quanto Nutrition tá aqui na descrição para vocês. Compareçam lá no site para conferir e utilizam o cupom FUTEBOTECO, beleza? Bom, vamos lá, sem mais delongas, ver aqui o que o Mauro César falou. Afinal de contas, o Samuel Lino, que custou caro, assim como o Vitor Roque, não tão caro assim quanto o Vitor Roque, né? O Vitor Roque é a contratação mais cara do futebol brasileiro. E já digo de antemão, tá? Eu li o que o Mauro falou, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu concordo com o que ele disse, mas tem um porém pra gente comentar aqui, para ficar um vídeo completo para vocês, pra gente dar essa opinião aqui, beleza? Vamos lá. Vamos aqui no Meu Mengão FC. O sujeito que espera a cobrança por gols de Samuel Lino como se aguarda de Vitor Roque é um biltre. Essas foram as aspas fortes de Mauro César Pereira sobre essas comparações aí que várias páginas do Palmeiras, enfim, no Twitter, estavam compartilhando. Vamos ler aqui a aspa correta do Mauro César. O sujeito que espera a cobrança por gols de Samuel Lino, como se aguarda de Vitor Roque, é incapaz de entender o óbvio. São jogadores com funções e posições diferentes em campo. Um é ponta, faz prioritariamente jogadas, dá passes, busca proporcionar assistências. O outro é centroavante, contratado para marcar gols. O sujeito que espera a cobrança por gols de Samuel Lino, como se aguarda de Vitor Roque, é um biltre, disse Mauro, chamando de biltre quem insiste nessa comparação. Os palmeirenses ontem, páginas do Palmeiras, não só páginas do Palmeiras, tá? Havia outras páginas também de páginas grandes, inclusive, de futebol no Twitter, sobretudo, repercutindo essa comparação. Afinal de contas, o Vitor Roque vem numa grande fase, né? São 9 gols e 4 assistências nos últimos 12 jogos do Palmeiras. Destaque absoluto do camisa 9 do Verdão, que deslanchou depois que o Abel Ferreira mudou a formação tática do Palmeiras, colocou o Flaco Lopes ali ao seu lado, uma espécie de segundo atacante e tal. O Vitor Roque fazendo muitos gols. E em comparação, as pessoas não esquecem dessa opinião aqui do Mauro, como eu disse na abertura do vídeo, falando sobre gol de Vitor Roque anulado. Com isso, são 285 minutos jogando sem marcar um gol válido pelo Palmeiras e contando. E aí as pessoas pegam esse print e colocam agora num recorte atual, que o Vitor Roque vem jogando bem, em comparação ao Samuel Lino, que já tem aí 15 jogos no Flamengo, 2 gols e 4 assistências apenas. Ontem foi substituído no segundo tempo, não fez uma boa atuação, embora eu acho que o Samuel Lino é um jogador que, como disse o Mauro, é um ponta. E o ponta, teoricamente, não tem a obrigação
como um centroavante de marcar gols. A função específica do centroavante é balançar as redes. Ele é o homem-gol, ainda mais um centroavante com a chancela, com o rótulo de 25 milhões de euros que custou aí o Vitor Roque. Contratação mais cara da história do Palmeiras e da história do futebol brasileiro até o momento. E o Samuel Lino, em compensação, também foi caro. Custou 22 milhões de euros aí aos cofres do Flamengo, mais os bônus. Enfim, uma contratação muito cara também e que gera, e aí que entra o meu ponto de discordância do Mauro, que gera, sim, uma cobrança. Se o Samuel Lino não foi contratado para marcar gols, para ser esse cara decisivo, para ser esse cara que vai decidir as partidas, meter hat-trick, classificar o Flamengo, fazer o gol de pênalti, fazer o gol, enfim, tudo bem. Mas, pelo valor que ele foi contratado, ele deveria estar decidindo para o Flamengo. E isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo e não sou eu quem está dizendo isso. Basta você ver o filtro das redes sociais, as análises, os comentários dos torcedores nas redes sociais. Muitos já estão perdendo a paciência com o Samuel Lino. Muitos já estão cobrando o Samuel Lino. E um outro ponto de discordância da opinião do Mauro, tá? Aqui na boa, na bola, sem sensacionalismo nem nada. Um ponta com esse valor, se a gente for analisar, ele tem que decidir sim. 22 milhões de euros para a realidade do futebol brasileiro, esse cara tem que decidir. Esse cara tem que participar de forma importante nos gols do Flamengo. O Estevão era um ponta. Foi artilheiro do Palmeiras na temporada passada ao lado do Flaco Lopes. Decidiu inúmeros jogos para o Palmeiras. O Bruno Henrique, nos bons tempos de Flamengo, e esses tempos atuais também, é um jogador que sempre entra e é importante. E entra por onde? Pela ponta. E faz seus gols, é extremamente decisivo com as jogadas e assistências. Por vezes aparece na área, como ontem, por exemplo, contra o Cruzeiro. Por vezes, cruzamentos da direita e o Bruno Henrique fechando do lado esquerdo para usar uma grande característica que ele tem, que é o cabeceio. Participando. Muito mais do que o Samuel Lino. Infelizmente, o Samuel Lino não tem culpa de custar 22 milhões de euros, como o Vitor Roque também não tem culpa de custar 25. O próprio Mauro já chegou a dizer isso, que ambos não valem as quantias que custaram para Flamengo e para Palmeiras. Eu concordo. O Vitor Roque não vale 25 milhões de euros e o Samuel Lino não vale 22. Mas o futebol está inflacionado e tal, enfim. Sabemos de tudo isso. Porém, um jogador desse quilate de 22 milhões de euros, ele deveria estar entregando mais. Isso é um fato. Isso é um fato. E eu acho que, assim, naturalmente as comparações vão acontecer. Goste o Mauro ou não. Mas é a maneira dele de ver, de opinar. E aí, as pessoas, obviamente, vão reagir a essas opiniões sempre muito fortes, digamos assim, do Mauro César Pereira. Enfim, na minha opinião, eu estou muito feliz, estou muito satisfeito com o Vitor Roque. Ainda bem que o Abel conseguiu encontrar uma solução que potencializasse o jogo dele. Quem me acompanha no Futeboteco ou aqui sabe que em todos os comentários que eu falei sobre o Vitor Roque, sempre acreditei. Enquanto lá o meu grande amigo e sócio Rodolfo questionava, falava que o Vitor Roque era bagre, eu por um breve momento cheguei a, putz, será? Mas não, vou acreditar ainda, eu acho que ele está sendo sabotado pelo esquema. Falei isso mais de uma vez. Falei no Pó de Porco também, quando fui convidado pelo Amorim, pelo Kim, que eu acreditava no Vitor Roque, que ele é jovem, que ele tem muito potencial. E o Abel conseguiu, numa mudança de esquema, com a saída do Estevão, teve que se mexer, a chegada do Andreas, um meio de campo um pouco mais técnico, com bola no chão. Enfim, os pontas atacando bastante, os alas, na verdade, atacando bastante, dando amplitude para o campo. O jogo do Vitor Roque está fluindo, o jogador está mais confiante. Aparentemente, em comparação como ele chegou, fisicamente ele está muito bem. Quarta-feira estive no Allianz Parque, ali num local onde eu fui convidado pela Gatorade, atrás do banco do Abel, pude ver bem de perto. Cara, o moleque tá impressionante, assim. A
confiança, a velocidade, a força, o arranque, a frieza para fazer as finalizações. Tá muito bem. Em compensação, o Samuel Lino, que é um ponta esquerda, que não tem, teoricamente, a obrigação de marcar os gols como um centroavante tem, não está conseguindo jogar tão bem quanto se esperava quando ele chegou. Muitos já estão questionando. Tem apenas, aí em 15 jogos, não são números tão ruins se a gente for analisar. 2 gols e 4 assistências. São 6 participações em 15 partidas. É quase metade. Mas vai caber aí ao Felipe Luiz, enfim, ao pessoal lá do Flamengo, que não é problema nosso aqui, analisar essa situação. Mas em relação a essa opinião do Mauro César, é isso. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? A cobrança em cima do Samuel Lino é errada? A comparação dele com o Vitor Roque é errada? Ou vale comparar sim? Afinal de contas, são as 2 contratações mais caras aí do futebol brasileiro nessa temporada de 2025. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo. Não se esquece do like. Dá uma conferida lá na Quanto e, claro, hype o conteúdo, que ajuda demais. E fica ligado aqui no canal que amanhã tem vídeo e domingo tem live pós-Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. Estarei aqui acompanhado de um grande amigo, hein? Cola aí com a gente que tem muita novidade chegando no canal. E claro, né? Sem esquecer aqui do grande apoio da Bet Nacional aqui a esse canal. Como vocês viram aí durante o vídeo, fica aqui o logo deles, que estão apoiando aqui o canal do Felipe Oliveira e também o Futeboteco. Grande abraço, valeu, tamo junto e avante palestra e viva o Tigre, hein?